estresse do dia a dia, as preocupações com a família, com o trabalho, o medo do futuro e o medo de ficar doente. Tudo isso vai acumulando, daí vem o estresse ou a ansiedade. E esses são os assuntos do Marca Você desta edição. E nós vamos trazer duas profissionais que vão falar sobre esses assuntos e tirar algumas dúvidas. Então não fique estressado nem ansioso, que a gente vai começar a falar disso já. E a gente começa batendo papo com a Maura Petrucelli Felipe, psicóloga, especialista em terapia comportamental. Maura, muito obrigada, é um prazer. Pra mim também. Tá? Maura, começa falando pra gente o que é o estresse e a ansiedade. Ok, vamos lá. O estresse, vamos começar pelo estresse, né? Vamos entender o estresse como uma reação a um evento, né? Tá. Que pode ser a curto prazo, imediato, e ele pode se prolongar. Vamos entender assim, existem eventos estressores, né, agentes estressores, e que também não são estressores para todo mundo. Né? Cada um tem o seu, né? O seu modo, a sua resiliência, a sua capacidade de enfrentar esses estímulos, né? E de modo geral, a gente vivencia situações estressantes pelo mundo atual, a velocidade das coisas, Tecnologia, o trânsito, tudo isso, né? E o estresse, ele é usado, de modo geral, como uma expressão de eu não tô bem. Né? As pessoas falam, eu tô estressado, eu não tô Porque ele é mais bem. conhecido, né? Isso, é uma denominação mais comum. E que representa isso. Agora, um indivíduo que fica disposto, né, exposto a situações estressantes a longo prazo, tende a adoecer. Né? Isso depende também do modo de enfrentamento de cada um, do modo como cada um se sente diante daqueles estímulos, e ele pode desenvolver um transtorno de ansiedade. Vamos entender assim. Sim. Né? São conceitos difíceis de definir, tá? Mas vamos entender assim. Legal. Falando sobre isso, a gente tem uma pergunta aqui, vou mostrar pra você, ó. Qual a diferença entre estresse e ansiedade? Acho que é basicamente o que eu te falei. O estresse seria uma reação do organismo diante de estímulos, geralmente um evento, uma ameaça e estressores. Então pode ser uma briga de trânsito, um problema no trânsito, um problema grave no trabalho, uma situação de violência, né? Que pode produzir nesse indivíduo uma resposta do organismo de luta, de fuga, de reação. Né? Se esse indivíduo se mantém sob essas condições, ele possivelmente vai entrar em outros estágios. O estresse é conhecido por fases, né? Uma fase em que ele começa a apresentar desgaste, desânimo, então, e as doenças vêm na sequência. Então, o estresse seria esse conceito, né? A ansiedade, ela é um estado necessário. Todos nós precisamos ser um pouco ansiosos, um pouquinho né? ansiosos, todo mundo, porque é o que nos move, nos faz procurar comida, alimento, trabalho, né? Quando bebezinhos buscar estímulos, brincar, é o que tira a gente do sofá, é o que nos levanta a cabeça, né? Só que o estresse, ele precisa estar na dose certa, na medida certa, porque o estresse excessivo, ele produz sofrimento, ele paralisa, ele produz medo, sensações de impotência, de insuficiência, insegurança, preocupação constante. A gente tem que saber o limite. O limite. Então vamos pensar no estresse, de um modo geral, né? Bem simplificado, como o corpo reagindo aos estímulos aí da vida, estressores, desgastantes, correria, muitas opções. E vamos olhar para a ansiedade e a ansiedade patológica como uma doença. Algo tá errado mesmo, né? Tá errado mesmo, tanto que é considerado uma doença. Nós temos várias doenças relacionadas à ansiedade. A síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, as fobias, transtorno de estresse pós-traumático, certo? Pensando nisso, quais são os sintomas? Como a gente percebe que a gente chegou no nosso limite? É óbvio que, como você disse, cada um tem o seu, né? Mas como você acha que a gente consegue explicar quando a gente passa desse limite? Né? Tanto no estresse, quando a gente vê, ó, a nossa ansiedade até aqui tá bom, passou disso, eu preciso de ajuda. Tá. Vamos pensar em sintomas comuns, né? Que envolvem fome, perda ou aumento excessivo,
sono, perda ou aumento excessivo, sudorese excessiva, boca seca, alterações também relacionadas à vida sexual, que também são significativas, né? Dores de cabeça, enxaqueca, também alteração de pressão arterial. Olha que são aspectos importantes. O nosso corpo fala, né? Ele avisa. Vai dando pistas de né? que as coisas não estão bem, né? Que o desgaste está maior do que eu posso suportar. Ó, daí encaixando aqui, a gente tem mais uma pergunta pra gente responder. Como eu percebo os sintomas? Os sintomas começam a incomodar, né? De modo geral, quando o indivíduo não está bem, os sintomas começam a incomodar. O problema é o indivíduo identificar que isso não é normal, porque nesse cotidiano em que tá todo mundo dormindo mal, tá todo mundo nervoso. Até que ponto isso saiu da minha rotina e eu não percebi, né? Porque cada um, a gente tem que acabar se conhecendo, né? E ter esse estalo, eu acho, né? Ó, peraí, isso tá diferente pra mim, né? E é gradual. Salvo algumas exceções, situações em que houve um evento muito estressor, por exemplo, um sequestro, uma guerra, né? Que são eventos pontuais de uma relevância muito grande e que abruptamente o indivíduo adoece. Mas, de modo geral, as pessoas vão adoecendo devagarinho, né? Vão deixando de ter ânimo para encontrar os amigos, deixando de sentir prazer de ouvir a música que ouviam sempre. E aí eu tô falando de modo geral, tá? Especialmente da ansiedade. Deixando de sentir prazer em conversar, em fazer escolhas simples, né? Tipo, será que eu quero comer o que hoje? Que lugar eu quero ir? Acho que eu não vou em nenhum. Porque até fazer escolhas simples fica penoso dentro de um quadro de ansiedade, de sofrimento. Então, às vezes, quando o indivíduo percebe, ele já não dorme há anos. Ele não dorme bem há anos, né? Vai se adaptando, vai dormindo mal, dorme um pouquinho. Você acha que é normal, né? Porque as pessoas têm um pouco também desse costume de achar que o estresse, a ansiedade, não é nada, não, é coisa boa pra sua cabeça, né? Isso. Acho que acontece, esse tabu ainda existe, é coisa de louco, imagina, né? E existem também as condições de trabalho, os receios relacionados ao trabalho, que são os dois lados, né, que controlam. Então, assim, eu preciso trabalhar, eu preciso tolerar, porque eu não posso ser fraco, eu não posso ser mole, né? De fato, nem todo mundo enfrenta bem e com facilidade as situações. Sim. Mas tem situações em que, de fato, o indivíduo está adoecendo. Então, a gente tem que ter o bom senso para acolher, para perceber o colega, né? Para perceber a mudança de comportamento do outro, inclusive, em sociedade. Porque aí você me nota, né? Diz, Maura, você tá diferente. Eu te noto. Eu acho que assim as pessoas vão aprendendo a se observar e a buscar ter ajuda esse diálogo também, né? O que eu acho que é o mais importante é a gente ter a ciência que a gente precisa de ajuda. Isso é normal. Isso acontece. Quando você começa a falar do assunto, antes da gente até gravar, tava comentando com a Maura, eu comentando com as pessoas, você vê, todo mundo passa por isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Entendeu? Você não tá doido, né? E procurar o profissional certo é ideal também, né? A psicoterapia, né? A medicina, a psicoterapia, que é uma ciência da psicologia, né? Eles estão aí para ajudar o ser humano. Em algumas áreas, eu noto que as pessoas aceitaram ajuda. Então, por exemplo, a nutrição, que é uma área nova, se a gente pensar, se comparada à medicina, e as pessoas aceitam, entenderam a importância desses profissionais, né? A fonoaudiologia. Exatamente. Agora, a psicologia, como muitas das coisas são vividas por debaixo da pele, né? As angústias, as dúvidas, os medos, parece que é difícil convencer o outro do sofrimento e da importância. Exatamente. Né? Então, assim, o indivíduo muitas vezes se arrasta. Ele vai deixando de tudo, toma um remédio, toma uma coisa que um vizinho indicou, toma um calmante, que às vezes não é o que ele precisava, só para induzir o sono, para facilitar o sono. Então, buscar ajuda profissional, né? E entender que a psicoterapia, falando especialmente disso, ela não cuida e não acolhe só as pessoas que estão doentes, né? Houve uma mudança muito grande nesse olhar. Eu posso cuidar das pessoas quando elas têm uma dificuldade de lidar com uma perda, a dificuldade de lidar com pessoas e relacionamentos. E até mesmo para evitar isso, né? A ideia é que as pessoas não adoeçam. Percebam isso antes, né?
que o sofrimento psíquico não leve ao adoecimento. Como que funciona uma consulta? É pra gente entender também, né? A gente acha que a gente vai chegar lá, vai só a gente falar ou não, né? Eu acho que cada caso deve ser um caso também, né? Porque tem muito aquela coisa ilusória. Eu vou chegar lá, vou deitar num divã e vou... Parece filme, né? Mas não é bem assim, né, Maura? A psicologia, ela tem várias áreas e formas de atuação, né? Nós chamamos de abordagens e cada área tem a sua estrutura, inclusive do espaço físico, né? A terapia comportamental, ela tem uma postura diante do paciente, barra cliente, que a gente até toma cuidado de não chamar de paciente no sentido de que ele não é passivo, né? Ele é ali, ele participa do processo, ele tá ali querendo ajuda para se entender, para entender suas dores, para entender suas doenças, né? Seus porque às vezes são comportamentos, casos, né? E principalmente seus comportamentos, né? Que a gente entende por comportamento tudo, né? Sentimentos, pensamentos. E aí ele chega, vai dependendo de como ele está, né? E do modo de ser de cada terapeuta também. Sim. E o momento inicial é de acolhimento, né? O que te traz aqui? E essa pessoa vai falar o quanto ela conseguiu. Conta. E o terapeuta vai conduzir, vai ajudá-lo, fazendo registros, investigando. Para algumas pessoas chegam com muita vontade de falar, muito ansiosas, esperando esse momento muito tempo. Outras vêm e o terapeuta tem que conduzir, né? Até que essa pessoa consiga trazer, verbalmente ou não, né? A queixa dela. Por que ela tá ali? Mas um momento, é uma situação favorável, de ajuda, né? De acolhimento. Então, as pessoas precisam entender normal que também, não né? que muitas pessoas buscam para se desenvolver até. Hoje a psicoterapia. E pra não ter mais só qualidade de porque não vida, estão bem, né? especialmente qualidade de vida. Acho que é o que todo mundo procura hoje. A gente tem essa vida corrida, né? Se caminhou para isso. A gente precisa ter mais qualidade de vida, né? E, aliás, o estresse está muito relacionado, né? Ao modo de vida, ao estilo de vida, né? Tanto que nós temos uma gama de doenças que são relacionadas, segundo as pesquisas, a estilo de vida. Como pressão arterial, diabetes, uma série de coisas que sugerem um desgaste do organismo, né? Por um uso excessivo. Acho que o legal é você que está aí escutando a gente assimilar tudo isso e saber, né, Maura, o ponto do alerta, né? Não deixar passar, né? Procurar realmente, não ficar sofrendo sozinho, né? Porque às vezes a gente, conversar com alguém é bom, é claro, a gente tem uns amigos, mas nada melhor, acho que, de conversar com alguém que realmente vai saber a palavra certa, o que você fazer e te ajudar nesse sentido. Esse alerta é o que mais acho que a gente quer mostrar pra vocês. Percebeu qualquer coisa, porque a Maura falou, se encaixou, ela foi falando aqui, eu fiquei pensando também já, falei assim, olha, tem algumas coisas que estão se encaixando aqui. É legal, né, a gente ter essa percepção, tirar esse tabu, né? E pensar que a gente pode modificar, né? O objetivo da terapia comportamental é principalmente ajudar o indivíduo a identificar o que traz sofrimento, que comportamentos não são funcionais ali para a vida dele, não trazem coisas positivas, mesmo com toda a dificuldade da mudança. É aí que entra a ajuda, né? E mudar sentimentos, né? Modos, entender sentimentos, mudar comportamentos, reorganizar o ambiente. A gente já está acostumado a fazer há tanto tempo, né? Buscar viver bem, né? Buscar qualidade de vida. Porque senão a gente acaba patinando, né? Resolve uma coisa aqui, não reorganiza a vida, o sofrimento vem, eu não aprendo a enfrentar situações de outras formas, fazer uma adequação mesmo, né? Eu acho que buscar ajuda sempre. Eu acho que essa é a palavra-chave, entender o que está acontecendo com a gente, tá acontecendo, né? E se desenvolver, né? Pra buscar se sentir bem, eu acho que é fundamental. Maura, eu queria te agradecer muito, foi muito bacana. Eu acho que quem tá em casa vai concordar que foi muito, assim, esclarecedor e muito legal. Foi um prazer. Muito obrigada, eu viu? agradeço pelo convite. No próximo bloco a gente continua falando mais, então fique ligado e não sai daí.
Boulevard Shopping, 3233-7470. Rua Carlos Marques, 1346, 3222-3784. E nesse bloco a gente vai conhecer a doutora Letícia Brito, que é coordenadora aqui da Clínica de Psicologia da Anhanguera. Letícia, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. A Letícia vai começar falando pra gente quem que a gente procura. Se você sentiu que você tem alguma afinidade com o que a gente falou no primeiro bloco, a Letícia vai agora dar o norte de quem a gente procura, o que a gente faz, Letícia. Bom, é importante a gente reconhecer, né, que a gente precisa de ajuda, porque muitas vezes a pessoa está com resistência e aí demora-se mais tempo para procurar ajuda. Tem medo ou tem vergonha, Sim, algum receio, né? Até porque ainda existem alguns tabus quanto à psicologia, por exemplo, né? É importante procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, dependendo do caso, para auxiliar com um medicamento, algo também que trabalhe junto com a psicologia. Tanto que na clínica a gente trabalha com encaminhamentos. Em determinados momentos a gente encaminha para trabalhar em parceria, por exemplo, com o CAPS, né, com algum Legal. outro tipo de atendimento ou profissional. E é o que até a gente estava comentando. O seu estresse não é o mesmo que o meu, a sua ansiedade não é a Sim. mesma que a minha, então cada um tem um tratamento diferente, né? Exato, cada um tem uma forma de reagir às situações, cada um tem um perfil diferente do outro. Então, por exemplo, o psicólogo ele vai adequar cada tipo de tratamento, a terapia para aquele paciente ou determinada técnica, né, que se adeque mais ao paciente para que tenha o melhor sucesso. E também, a gente pode minimizar isso em casa, né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, tanto no trabalho quanto em casa, né? Pra gente ficar menos estressado e menos ansioso, né? Sim, existem algumas formas, por exemplo, mais simples, respirar, né? Eu tô no momento que eu preciso tomar uma decisão, ou tá acontecendo uma discussão aqui na minha frente e eu vou agir. Calma, respira. O que eu vou fazer, né? Pensa nas possibilidades. Ai, mas Letícia, como fazer isso? Né? Eu tô num momento ali que eu preciso Me ensina também, rápido, aproveita. né? Mas a gente precisa manter a razão, porque muitas vezes a ansiedade é agir no impulso, e aí eu ajo no impulso, falo aquilo que eu não deveria e depois lido com as consequências que ficam mais difíceis, né? Daí eu fico nervosa porque eu não queria ter falado aquilo, Sim, porque eu não queria ter porque eu feito não queria aquilo. ter feito aquilo com determinada pessoa, que poderia ter sido menos. Que eu poderia ter feito melhor e fico daí pensando Exato. nisso, que me causa mais Então, ainda a gente desconforto. precisa começar a ter o autocontrole, né? Pensar antes de agir para que a gente minimize algumas consequências. E esse estresse ou ansiedade, ele pode ser um fato, alguma coisa que aconteceu com a gente, ou a gente tem que perceber isso também, ou se sempre acontece, eu sempre estou assim. Exato. Né? Se é um episódio que está acontecendo, se eu estou simplesmente ansiosa por determinada situação, por exemplo, muitas pessoas ficam ansiosas para fazer uma entrevista, ficam ansiosas para tomar determinadas decisões profissionais, né? Carreiras, então ela está ansiosa por um determinado problema, situação. Agora existe um episódio na verdade isso seria um episódio. O transtorno de ansiedade já vem com uma patologia, e aí sim eu preciso saber se está atrapalhando o meu dia a dia, se está dificultando desempenhar as minhas tarefas, desempenhar o meu bom trabalho, né? Porque pode trazer a falta de memória, a falta de concentração, né? Algumas pessoas até não percebem que estão com esse tipo de situação de ansiedade. Por quê? Porque pode dar dor de cabeça. Então eu só tô com dor de cabeça. Não é nada, né? Tô com uma herpes. Não vinculo aquilo. Porque para cada corpo vai aparecer de uma maneira diferente. Então aí eu vou tratar aquilo. Eu vou achar que eu tô com um problema com a cabeça.
cabeça, né? Se você fica ansioso porque você vai fazer entrevista com alguém, que acontece também, ou dar uma entrevista. Sim, que nem acontece, né? Daí até o que a gente tava comentando, né? Às vezes a gente pensa demais, a cabeça não para, Sim, né? exato. É o tempo mal de do hoje. século. É o mal do século, exatamente. A gente não consegue parar de pensar. Isso que é difícil Sim, também, né? tudo hoje pede agilidade, né? Tudo que a gente vai fazer hoje precisa ser o mais rápido possível. Eu até dou essa dica, né? Normalmente, que horas que a gente para fazer todos esses pensamentos? Na hora de dormir. E é por isso que muitas pessoas hoje deixam de dormir como deveriam. Descansar, um bom descanso, uma boa noite bem dormida, traz muito melhor... Uma forma muito melhor da gente poder vivenciar o benefício para você saber como reagir, como tomar uma decisão, como trabalhar bem. A gente precisa estar bem disposto. Já diziam, né? Nada do que uma boa noite de sono. Exato, uma boa noite de sono. E nessa hora é a hora que a gente mais falha. É a hora que a gente vai parar para pensar em todos os problemas. E a hora que eu paro para pensar em todos os problemas, eu não consigo dormir. Então levanta, põe isso no papel, ou pego meu celular ali do lado, anoto para não esquecer, porque daí eu tiro aquele peso da minha consciência. Eu não vou esquecer do que eu tenho para fazer amanhã. E também pensar que de madrugada a gente não vai conseguir resolver nada, né? Exato. Ô, Letícia, a gente passou aqui algumas dicas, acho que tudo no dia a dia influencia, né? Alimentação, fazer um exercício físico, né? Muito. O dia a dia influencia tanto no estresse quanto na ansiedade. Sim, com certeza. O estresse, ele é gerado normalmente por uma situação específica, né? Agora, se eu vivo estressada, se eu tenho acarretado esse estresse no meu dia a dia, alguma coisa tá estranha, né? Eu preciso ver, é minha alimentação também? Ou é falta de exercício? Eu tô tendo algum outro problema que tá me desencadeando esse estresse? Porque existe isso também, né? Existe uma questão hormonal também que pode trazer isso. Então, tudo a gente precisa verificar. A gente lidar com tudo, né? Como se fosse nada, Exatamente. ou dizer assim, é uma bobeira, eu não preciso de ajuda, eu só preciso me acalmar, né? E acaba lidando com aquilo como algo inútil, fútil. É não deixar pra lá, né? Não deixar pra lá. Procure ajuda. Tem que procurar. Né? E falando em ajuda, aqui na clínica, vocês oferecem essa ajuda, Sim, né, Letícia? atendimento gratuito aqui pela Faculdade Anhanguera, né? Nós temos essa clínica e onde é aberto ao público, nós temos atendimentos de psicoterapia, psicodiagnóstico e os plantões. E eles são abertos, né? Nós temos o atendimento por telefone, que é onde a pessoa pode ligar e agendar o plantão, né? Que é um horário que se adeque a ela, que a gente tem ainda na agenda. Ou de segunda-feira, a partir das 18h30, a gente está distribuindo senha. Normalmente vai até umas 8h30, 9 horas essa entrega de senha, depende da demanda, tá? E é atendido até as 10 horas da noite. O funcionamento aqui é das 9 da manhã até as 10 da noite. Então, o horário é mega flexível, sim, né? sim. Embora que é totalmente gratuito, vocês conseguem Exato. ajudar muita gente, né? Muita gente. Olha que bacana. Bom, gente, esse foi o nosso assunto de hoje. Letícia, muito obrigada, Eu que tá? Foi um agradeço. prazer. Faço esse convite pra você. Sentiu qualquer coisa diferente? Qualquer sintoma do que a gente comentou, procure ajuda, tá? Tá aqui a Clínica de Psicologia da Anhanguera para poder fornecer para vocês essa ajuda. E no próximo programa a gente continua falando desse assunto para deixar você mais tranquilo. Ansiedade e estresse devem ser levados a sério, não é frescura. Ter preocupações é normal, mas tudo que é em excesso faz mal. Se você se identificou com qualquer situação que a gente falou hoje, procure ajuda sim. E a próxima edição do Marca Você, a gente continua falando desses assuntos, mas a gente vai trazer dicas para você relaxar e ficar bem calminho. Perdeu alguma coisa? Você encontra o programa completo no nosso canal do YouTube, Marca TV Regional, e também pode acompanhar a gente pelas redes sociais, Facebook e Instagram, Marca TV Regional. Então não percam a próxima edição do Marca Você. Até a próxima!